Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aí iniciando hoje a nossa terceira aula de Química, terceiros termos. Vamos lá, sou o professor Alexandre, professor de Química de vocês, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Nas duas últimas aulas, pessoal, eu tinha passado alguns exercícios para vocês resolverem. Vocês assistiram a videoaula e depois vocês responderam através de um formulário, já direto aí do aplicativo celular de vocês ou do computador, e foi encaminhado diretamente para mim. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a correção daqueles exercícios. Importante que vocês saibam que todos os exercícios que eu peço para que vocês respondam, eles são pontuados, eles valem nota. Então, essa já foi a nossa primeira atividade do segundo bimestre, tá bom? Que fala um pouquinho sobre o estudo do carbono. Quem não fez, quem não respondeu, essa atividade não adianta mais responder, não dá para encaminhar para mim. Você pode até responder para ter no caderno, serve como base de estudo, mas ela já não vale mais nota, até porque todas as pessoas que fizeram, né, fizeram antes da correção, e aí não seria justo que depois da correção eu aceitasse a mesma atividade. Mas vocês terão oportunidade de novas atividades e no final é que eu faço uma média da sua nota bimestral. Então não se preocupe, se você não fez esse, faça os demais, que você não será prejudicado na sua nota final. Mas é importante que faça, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a correção dos nossos exercícios na aula de hoje. O primeiro exercício diz o seguinte: durante esse semestre, um dos principais estudos na disciplina da Química será o estudo da Química Orgânica. Isso foi o que eu comentei aí durante toda a aula passada. O principal elemento químico que nós trabalharemos neste estudo, referido aí ao estudo da Química Orgânica, é o... Vamos ver as opções. Eu tenho hidrogênio, cálcio, nitrogênio e o carbono. E aí, galerinha, qual é o principal elemento químico que nós trabalhamos dentro da química orgânica? O carbono. Então, quem respondeu a alternativa D acertou. É o carbono. E aí tem aqui até a imagenzinha dele para vocês, como a gente vê na tabela periódica. Tem aí com o número da massa e o número atômico dele. Beleza. Vamos para a próxima questão. Dentre alguns cientistas que estudaram as estruturas orgânicas, podemos citar um cientista alemão que postulou 3 características importantes, utilizadas até os dias de hoje. Esse cientista chamava-se... Então, nós tínhamos um cientista. Aí nós temos algumas opções. Alternativa A, Albert Einstein. Alternativa D, Friedrich August Kekulé. Alternativa C, Tales de Mileto. E a alternativa D, Anthony August. Bem, vou colocar a fotinho dele aqui. Todos estão lembrados? Eu coloquei essa foto lá na aula, na videoaula. É o chamado Kekulé. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Kekulé foi ele que postulou 3 características importantíssimas, né, para que a gente possa entender o que vem a ser a química orgânica. A terceira questão diz o seguinte: selecione somente as afirmativas verdadeiras. Nesse exercício, poderá haver mais de uma afirmativa correta. Vamos ver quais são as afirmativas. Organógenos são elementos que, junto com o carbono, fazem parte da química orgânica? Sim, isso é uma afirmativa verdadeira. Por isso a gente vai selecionar ela. Próxima. O carbono possui uma propriedade de fazer encadeamento, ou seja, formar cadeias. Essa afirmativa é verdadeira? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, é uma afirmativa verdadeira. O carbono ele tem essa propriedade, eles vão se juntando e aí vão montando as cadeias. Nós já estamos começando o início aí do estudo dessas próprias cadeias, dos tipos diferentes de cadeias que nós temos. Alternativa C. Nas cadeias formadas por carbono, não se pode ligar carbono com carbono.
somente com outros elementos químicos. Essa afirmativa é verdadeira? Não. O que a torna falsa? Não se pode ligar carbono com carbono. Podemos ligar sim, né? Se não cai em contradição com a resposta anterior. Então, eles podem sim se ligar entre eles, formando as cadeias. Então, essa afirmativa é uma afirmativa falsa, nós não vamos selecioná-la. Alternativa D. Na ligação simples, o carbono faz uma dupla ligação com outro carbono. Pois é. Isso aqui é falso ou verdadeiro? Acertou quem disse que é falso, né? Se a ligação é simples, não tem como ela fazer uma dupla. Lembra que nós temos ligação simples, dupla ou tripla. Ou seja, se a ligação é simples, ele não tem condição de fazer uma dupla. Cai em contradição aqui. Na ligação simples, o carbono faz uma ligação com outro carbono. Ok, mas aí é uma, não uma dupla ligação. Ok, então, as duas primeiras deveriam ser selecionadas e as duas últimas não. Vamos para o exercício número 4. O carbono, conhecido por ser tetraedro e por fazer suas ligações criando as chamadas cadeias carbônicas, necessita de quantas ligações para que possa ser estabilizado? Quantas ligações o carbono precisa aí para se estabilizar? Lembra lá da explicação que nós tivemos na videoaula passada? Vamos lá. Dentre as alternativas, eu tenho 3 ligações, 4 ligações, 2 ligações ou 5 ligações. Importante que a gente reforce aqui que eu estou falando do carbono. Se eu estivesse falando de um outro elemento, talvez alguma outra alternativa que se encaixaria. Mas o carbono, especificamente, ele faz 4 ligações. Opa, tá. 4 ligações. Ok? Então, a resposta certa seria a resposta alternativa B. Aí nós vamos ver aqui, ó. Eu tenho um carbono fazendo 4 ligações de maneira simples. 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer 4 ligações com 2 duplas. 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho um outro exemplo, fazendo 4 ligações, sendo que pode ser até uma tripla e mais um. Ah, mas eu posso fazer uma dupla, uma para um lado e outra para o outro? Pode também. Tá? Aqui eu só estou exemplificando de uma maneira simples, que para se estabilizar ele precisa fazer 4 ligações, que essas ligações elas podem ser de modo simples, duplo ou até triplo, que é o máximo de ligações que pode ser feita. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Selecione somente as afirmativas falsas. Nesse exercício, poderá haver mais de uma afirmativa correta. Turminha, vamos lá. Esse exercício, ele ficou um pouquinho complicado, porque na hora que eu selecionei, que eu fui montar o gabarito, eu acabei não deixando a opção de você optar por mais de uma. E nesse exercício, tinha mais de uma falsa. Né? Nós vamos ver agora. Então, assim, aqueles que selecionaram só uma falsa, acertou, tá? Eu considero como certo. Mas eu não vou prejudicar aos demais. Então, aqueles que, por algum motivo, não selecionou uma certa e uma errada, aliás, não tinha como, né? Só tinha como selecionar uma delas. Selecionou uma outra, eu estou cancelando a questão. Então, assim, eu não vou prejudicar quem não pode se sentir lesado pelo fato de ter duas, e aí, como não tinha condições, chutei qualquer uma. É um pouquinho óbvio que o que você deveria ter feito é selecionado uma, pelo menos, das falsas. Você selecionando uma, eu visualizo que está certa e eu daria o certo. Mas, para a gente evitar qualquer tipo de problema como esse, eu também errei na hora que eu fui montar. Infelizmente, isso aconteceu. Eu não vou prejudicá-los, mas eu tenho um pontinho extra aí para quem fez pelo menos uma alternativa e aquela alternativa estava correta, tá bom? Essas pessoas elas ganharão algo a mais. Eu não estou tirando de quem não fez. Eu estou dando um a mais para quem fez, tá bom? Assim ninguém pode se sentir lesado quanto a isso. Vamos ver as afirmativas? A primeira. Na ligação dupla, o carbono compartilha 3 pares de elétrons entre eles. São 3 pares de elétrons, gente, na ligação dupla? Falsa, né?
Ela não tem como compartilhar 3 pares de elétrons numa ligação dupla. Ligação dupla, quantos pares de elétrons a gente compartilha? Quantos? Muito bem, 2. Segunda, o carbono é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações que podem ser representadas por traço. Essa afirmativa é verdadeira? Sim, é verdadeira. Na questão anterior a gente viu isso, né? Eu até mostrei para vocês lá as formas simples, dupla e tripla, sempre representada pelo traço. Então essa questão é verdadeira. A próxima. As ligações entre os carbonos são equivalentes, ou seja, as ligações elas são todas iguais. Aqui é importante que a gente saiba, isso também é verdadeiro. Até na videoaula eu demonstrei um exemplo, um elemento onde eu tenho o carbono lá no meio e eu tenho uma ligação com 3 hidrogênios e a última ligação, a quarta ligação, com um cloro. Então, esse cloro ele pode estar em cima, ele pode estar embaixo, ele pode estar dos lados. Independente do local que ele esteja, onde ele foi feita a ligação, são equivalentes. Se você fizer para cima, o amigo fez para baixo, nós estamos falando do mesmo produto. Né? Não tem diferença. Não existe uma regra, tem que ser para cima ou tem que ser para baixo. As ligações elas são equivalentes, elas valem por igual. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. E a última. Tetravalência, equivalentes e encadeamento são características do carbono que foram afirmadas pelo cientista alemão Wheeler. E aí, verdadeira ou falsa? Nós falamos do Wheeler, mas foi ele quem descobriu aí, foi ele quem fez o postulado, lá os 3 postulados que a gente julga importantíssimo na química orgânica? Não. Quem foi que fez? Foi Kekulé. Então, essa alternativa é uma alternativa falsa. Tetravalência, equivalentes e encadeamento são características do carbono que foram afirmadas pelo cientista. Ele também é alemão, tá? Qual o nome do cientista? Kekulé. Foi Kekulé quem fez isso. Ok, turminha? Então, espero que esse assunto tenha ficado claro. Que todos possam ter compreendido. Aí a questão das ligações simples, duplas, tripla. A gente não pode fazer ligações de outras formas. Lembra do RONC também, só voltando um pouquinho aqui. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. Lembrando que cada um também faz uma quantidade de ligação para se estabilizar. 1, 2, 3 e 4. Falei na videoaula passada. Se vocês quiserem para rever, assistam novamente, deem uma lida, porque na nossa próxima videoaula a gente já vai começar a trabalhar cadeias e é importante que vocês já tenham esse conceito para poder entender melhor o que vem aí adiante. Tudo bem? Bom, estou tentando não sobrecarregá-los, estou fazendo da melhor maneira possível. Fiz a aula, deixei uma aula a mais para que vocês fizessem exercício. Hoje é apenas uma correção. Espero que todos consigam compreender essa correção. Não estou pedindo para que vocês entreguem nada. Aproveitem o tempo também para ir colocando os demais exercícios, outras disciplinas que vão acontecendo para vocês não acumularem. Mas semana que vem teremos mais atividades e as nossas atividades são com pontuação, valendo nota para o segundo bimestre. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Estou com muitas saudades de vocês. Né? Obrigado pela participação, todos que estão aí colaborando. Grande parte vem entregando, mas ainda sinto falta de alguns que não vêm entregando, que não estão realizando as atividades. Espero que todos possam ficar bem para concluir de uma vez por todas esse terceiro módulo, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Meu e-mail, professor.nobel2020@gmail.com, ou qualquer dúvida também no nosso horário de aula, eu estou aí na sala. Tá bom, pessoal? Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.